Então, moçada, toda barra de tendência é ao mesmo tempo impulso, rompimento, gap, vácuo ou parte dele, clímax ou exaustão. E quem determina o que ela é, se alguma dessas características ou se todas juntas, é o contexto e a localização. Então, se alta em lateralidade acontecendo tarde em tendência prolongada, próxima de resistência ou de suporte relevante ou majoritário, grandes chances de armadilha de segunda perna, grandes chances de vácuo, clímax ou até mesmo exaustão. Por isso, tomem cuidado com barra de tendência alto em lateralidade. 99% dos caras que eu conheço, quando vem uma barra de tendência se formar, esquecem de observar o contexto e compram o fechamento da barra. E aí foi vácuo, climático e muitas vezes exaustão. Alto, tarde, numa segunda ou numa terceira perna, armadilha, segunda perna. O cara fica armadilhado e acontece isso aqui que aconteceu no dólar. Triângulo expandido, barra de tendência, tarde numa segunda, terceira perna, provavelmente vácuo, clímax e, no caso, exaustão. Ah, Otávio, eu não vou vender, mas também não vou comprar. Por isso a gente acaba dizendo que muitas vezes esse método é tão mágico que se ele não te disser o que fazer, muito provavelmente ele vai te chamar a atenção para o que não fazer. Por exemplo, comprar este fechamento aqui. Mas por que não vou comprar? Porque está alto tarde numa terceira perna. Que terceira perna? Uma, duas, três. Alto. Olha o tamanho dessa perna em relação à perna que deu impulso. Que perna é maior, a terceira ou a primeira? Acontecendo dentro de um triângulo expandido que é um padrão corretivo ou lateral. E o que acontece em lateralidades? Os movimentos normalmente terminam em três pernas. Além de ser um possível topo duplo com máxima mais alta. Vou comprar esse fechamento aqui? Se eu não tivesse visto, canal amplo se opera como lateralidade. Primeira perna, segunda perna. Vou comprar? Alto? Não vou. Muito cuidado. O Brooks é mágico por quê? Se ele não te disser o que fazer, provavelmente ele vai te chamar a atenção para não fazer. E isso salva a nossa pele. Anotem isso. Toda barra de tendência, ela é ao mesmo tempo impulso, rompimento, gap, vácuo, clímax ou exaustão. O que determina é o contexto e aonde está acontecendo. Portanto, olhos abertos, foco, concentração. E como é que eu sei se uma barra de tendência realmente produz os seus efeitos? Ou seja, lembra que a gente viu que tendência ela é urgência, desequilíbrio, momentum, força. Como é que eu meço esses sinais de força? Existem algumas características da barra de tendência que fazem com que eu sinta se realmente existe muita força ou pouca força. Como é que eu observo? O que é que eu devo observar em uma barra de tendência para medir a sua força? Se eu tenho abertura próximo da mínima ou da máxima. Por quê? Abrindo perto da mínima ou da máxima, eu não tenho sombra, que é uma característica fundamental das barras de lateralidade. Então, barra de tendência para valer, abre na mínima ou perto da mínima, ou abre na máxima, perto da máxima, se for uma tendência de baixa. Não tenho sombra proeminente. E, igualmente, eu fecho na mínima ou na máxima. Por quê? Para que não haja sombra proeminente. Porque se houver sombra proeminente, não é tendência, é lateralidade, portanto é equilíbrio, portanto não há urgência, portanto não há força. Se eu fecho na máxima, eu fecho além do meu ponto médio. Se eu fecho na mínima, eu fecho além do meu ponto médio. E se ela é gap, intervalo, provavelmente desloca o preço de um ponto ao outro. Portanto, eu vou além do meu ponto médio. E quanto mais longe eu conseguir deslocar o preço em relação à barra anterior,
mais forte é o movimento, maior é o gap, maior é a distância, maior é a pressão, maior é a força. E se fizer tudo isso, provavelmente não haverá sombra. Provavelmente você vai encontrar algo tipo isto, tipo isto, tipo isto, tipo isto, tipo isto, tipo isto. Preciso de gráfico de volume para saber que a 33 foi um regaço de volume ou não? Abriu na máxima, fechou na mínima, sem nenhum pavio e deslocou o preço, deixou um gap gigante. Olha o tamanho do intervalo. E mais, muito além das mínimas das barras anteriores. Preciso de volume para saber que isso aqui é um regaço? Preciso de gráfico de volume, de FR de qualquer coisa para saber que isso aí tem força dentro? Assim como quando eu vejo a 70, eu não preciso de gráfico de volume para saber que não tinha nada aí. O preço sequer saiu do lugar. Fechou na abertura. Olha essa 69, então. Agora, olha esta barra aqui, ó, 63. Abriu na mínima, fechou praticamente na máxima, deslocou gap, impulso, partindo de um suporte dinâmico relevante, média de 20 dos 5. Ah, Otávio, mas 80 foi a mesma coisa e reverteu. Por que foi climático? Por que foi climático? Porque está no meio, está no topo de uma lateralidade. E em lateralidade a gente vende resistência. Então isso aqui foi o que foi a 80? Quando a gente vai direto para a resistência, vácuo. Por isso estas duas barras pretas na continuidade. Clímax ou exaustão? Clímax, porque não produziu tendência no sentido oposto. Produziu apenas uma correção. E a 80 e... já pintei demais aqui, né? Mas e a 82? O que é 82? Olha só. Vácuo. Por que vácuo? Porque me trouxe para o suporte. Provavelmente foi formado por compradores que não iam comprar aqui. O cara viu que isso aqui é relevante. Então o cara sai de cena. E na ausência do comprador, o preço despenca. Quando bate no suporte, o cara prega o cacete. Olha o que acontece com o preço. Vai lá na resistência de novo. Pau, 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 pau. Preço conta pra gente o que está acontecendo. 67. Tendência? Sim. Força? Sim. Quais são os critérios de força? Abriu perto da máxima? Verdade. Fechou perto da mínima? Verdade. Pouca sombra? Verdade. Deslocamento? Verdade. Gap? Verdade. Mas, pelo contexto e a localização, é uma barra de vácuo. Por quê? Porque foi direto para o suporte. Direto. Foi sugada pelo suporte. Por isso, a ideia de tendência de queda, ausência de comprador. Por quê? Porque quem quer comprar vai comprar o fundo da 66, estando a essa distância do suporte, você compraria? Não, é óbvio, vou comprar no suporte. Então, a ausência de comprador traz a barra que nem um tiro para o suporte. Perdeu um pouquinho o suporte, arregou porque a continuidade foi uma bosta, os compraram. Compraram e foram lá testar o quê? A mínima de um swing anterior, que por acaso é uma resistência relevante para o preço. E aí, uma perna, duas pernas, uma perna, correção, duas pernas, correção, três pernas, aparece uma barra dessa acontecendo tarde, alto numa lateralidade. Você vai comprar o fechamento da barra? Vindo de atividade lateral? Vindo de correção profunda? Nem por um cacete. Tem que saber isso aqui, decore salteado. E os sinais de força, muito importante. Abertura na mínima ou na máxima, fechamento na mínima ou na máxima, isso já é ausência de sombra. Fechamento muito além da abertura do ponto médio significa gap, distanciamento, velocidade. Tirei o preço do A, levei para o B. Criei um intervalo entre o preço de abertura e o de fechamento. E quanto mais longo for esse intervalo, mais forte, mais urgente, mais desequilíbrio, mais tendência. Porque tendência é clareza, urgência, força, desequilíbrio, momentum. Principalmente se eu for muito além de máximas e mínimas de barras anteriores. E aí vamos falar um pouco sobre pontos de inflexão. O que é ponto de inflexão? Inflexão, já como o próprio nome sugere, é retorno. Eu vou
quando chego naquele determinado ponto, eu volto. E como é que eu sei se aquele ponto de inflexão é relevante ou não, é importante ou não? Eu sei se ele é importante ou não em função do quanto o preço se distancia daquele ponto quando ele toca aquele suporte ou aquela resistência. Vou pegar um gráfico aqui e a gente vai analisar isso aqui em conjunto. O que aconteceu quando o preço chegou aqui, nesta regiãozinha aqui? Inflexão. Por que inflexão? Porque ele mudou de direção. Ele vinha subindo e quando chegou ali, ele resolveu descer. Ou seja, este nível produz inflexão para o preço. Da mesma forma que quando o preço chegou aqui, o que é que aconteceu neste nível? Inflexão. Por que inflexão, Otávio? Porque a partir dali o preço veio. E aí? Quando chegou neste nível, o que aconteceu com o preço? De novo, inflexão. Todo ponto que gera mudança na trajetória, no sentido do deslocamento do preço, é um ponto de inflexão ou de retorno. Tanto faz o nome. Eu gosto de inflexão. Se você quiser usar retorno para ficar mais claro, pode ser também. O importante é observar que o preço se desloca em um sentido e quando chega num determinado nível, num determinado ponto, ele muda de direção. Igual a E barra este 2, né? ponto que produz esse retorno é conhecido como recebe o nome de ponto de inflexão ou ponto de retorno. Porém, quanto mais profunda a correção, ou seja, quanto maior o distanciamento entre o ponto de inflexão e o final do movimento, mais significativo, relevante o ponto de inflexão ou de retorno é. Então, o que determina a relevância do ponto de inflexão é o quanto o preço se distancia dele. Suportes e resistências majoritários ou minoritários, eu estou me referindo a pontos de inflexão, que serão majoritários quanto mais distante deles o preço se movimenta quando toca. Então, uma resistência majoritária é um ponto de inflexão a partir do qual, quando o preço bate, volta muito, se distancia muito. E uma resistência minoritária é um ponto de inflexão no qual, quando o preço encosta, se distancia pouco. Pergunta: este ponto de inflexão é relevante? É majoritário? Muito. Olha quanto o preço se distancia a partir deste toque. Olha isso. Pergunto: este ponto de inflexão é majoritário? Minoritário. Por quê? Porque o preço se distancia muito pouco dele. Vou dar uma dica para vocês de como eu traço o canal. Isso veio do mestre Stormer. Vale ouro, não está nos livros, hein? Stormer escreve num dos livros dele que o legal do canal é ser traçado pela linha de canal e não pela linha de tendência. Então, a primeira coisa que eu faço quando vou traçar canais, eu começo a traçar o canal pela linha de canal, pela linha de retorno. E aí eu estabeleço a paralela da linha de retorno. E normalmente eu busco linhas que foram suporte e ao mesmo tempo resistência na hora de traçar o meu canal. Então, olha só, eu vou traçar esse canal de alta. Você traçaria pelos fundos, não é isso? E buscaria uma paralela lá, não é? Eu faço ao contrário. Eu busco uma linha de suporte que também foi resistência, começando pela linha de canal, suporte e resistência. E aí eu traço a minha paralela nos fundos. E olha que muito louco quando você faz isso. Será que crava o centro do canal, não? Ó, 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 onde o preço fez suporte. E se formos para múltiplos alvos?
Tá bom para vocês ou não? Fica a dica. Não é bem o objeto do nosso estudo, porque o Brooks não fala sobre isso, mas fica a dica aí. Beleza? Legal, galera? Entendido a questão do ponto de inflexão? Contexto. O que é contexto na nossa metodologia? Contexto na nossa metodologia é o conjunto de todas as barras à esquerda do gráfico. Todas, Otávio? É, todas. Mas todas quantas? As últimas 100. Não precisa de mais do que isso. Por que isso aqui já é contexto? Porque eu já tenho mais de 100 barras aqui. Então, quando a gente falar de observar o contexto, e lembra que contexto também é fundamental e determinante para se imaginar se uma barra de tendência ela é o que mesmo? O que toda barra de tendência é ao mesmo tempo? Impulso, rompimento, gap, vácuo, parte dele, clímax ou exaustão, determinados pelo contexto e localização. E o que é contexto, então? O conjunto das últimas 100 barras. Porém, apesar de eu observar o que acontece, eu devo dar prioridade, 85% de relevância, para as últimas 20 e 25 barras. Então, eu observo as últimas 100. Mas como eu estou no day trading, eu vou dar mais relevância para as últimas 25 barras, 30 barras. É isto aqui que me interessa. Mas eu vou olhar isto tudo. Mas agora eu vou me concentrar nisto aqui. E o conjunto das 100 últimas barras, ou das barras que estão à minha esquerda, ponderadas por uma relevância maior nas últimas 20 ou 25 barras, me dá ideia de contexto. É isto aqui que importa agora. E o que você está vendo aí, Otávio? Estou vendo uma wedge. O que é uma wedge? É um triângulo cujas linhas são convergentes. Tá bom? Então, é isso aqui que me interessa nesse momento. O preço está triangulando aqui, lateralidade nas últimas 20 e 25 barras. Por que lateralidade? Big up, big down, big down, movimentos terminando em duas pernas. Uma, duas. E aí o que aconteceu? Eu provavelmente fiz um pullback na metade, fiquei lateral na metade superior do quadrado. Então eu vou observar que, inclusive, dentro dessa lateralidade, está se formando uma outra lateralidadezinha menor aqui. Quando eu junto contexto com barra de sinal, eu tenho o que no nosso método a gente chama de setup. Por isso que o método do Allbrooks não tem um setup, porque ele parte de uma premissa extremamente variável, chamada contexto. E ela muda. Porque o contexto muda. Porque as últimas 100 barras mudam. Porque as últimas 20 barras mudam. A gente lê o que acontece nas últimas barras. A gente faz o quê? Analisa o contexto, identifica se é tendência ou lateralidade e procura por um sinal, uma barra de sinal. E o que é uma barra de sinal? Uma barra de sinal é um candle, uma barra, que sinaliza que o momento se torna provavelmente adequado para se considerar uma operação. Em outras palavras, sinaliza algum tipo, alguma espécie de mudança de comportamento. Eu vinha fazendo alguma coisa e, de repente, eu deixei de fazer. Mudei o meu comportamento. Isto é a barra de sinal. É a barra que me sinaliza que a partir de algum instante algo está mudando. E que em função da mudança, eu posso pensar, considerar a possibilidade de estruturar uma operação. Eu vou até mudar essa palavra aqui, porque eu acho que deveria ser possivelmente, para se considerar estruturar uma operação. Sinaliza alguma mudança de comportamento. Let's see. Let's see. 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 fechamentos de queda consecutivos. De repente, uma barra de alta.
De repente, uma reversão seguida de uma barra de alta, que pela primeira vez em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 barras consegue colocar uma barra com continuidade. Lembra da tal da continuidade? Mudou algo ou não mudou algo? Ainda que muito sutil. Mas note que desde esta impulsão, desde esta força, desde esta tendência, compradores não ganham dinheiro com ordem stop. O que é mesmo uma ordem stop? Uma ordem a partir do preço, não é isso? Dali para cima. Quem comprou aqui com ordem stop? Nem foi preenchido. Quem comprou aqui com ordem stop? Tomou paulada. Quem comprou aqui com ordem stop? Foi preenchido na 52 e tomou paulada. E quem comprou com ordem stop na 54? Ganhou a 54 para um scalp. Ganhou, Luizô? Vamos ver? 54. Ganhou. Mudança de comportamento. Barra que sinaliza que algo mudou. Eu não conseguia colocar mais do que uma barra de compra. Em meio a 11 fechamentos de queda, de repente, os compradores mostraram os dentes. Foram revertidos, é verdade, mas depois conseguiram colocar uma barra com continuidade. Foram de novo revertidos. Mas note que a reversão sequer adentra o ponto de rompimento, deixando o gap negativo. Sinal de força. Comecei a colocar outra barra. E agora outra barra. E agora outra barra. E agora continua. O que está acontecendo aqui? Mudança sutil no preço. Mas não é a mesma coisa que vinha acontecendo. Aqui não fui preenchido. Aqui fui preenchido e estopado. Aqui não teve continuidade. Aqui teve e ganhei dinheiro com ordem stop. E agora? Mudança. Barra de sinal. Do tipo barra de reversão, do tipo reversão de múltiplas barras ou 2BR, que a gente vai aprender mais para frente. Num contexto adequado, por que contexto adequado? Toque de linha de tendência, baixo em lateralidade. Uma região que favorece compradores ou vendedores? Compradores. 57, H2 com preço mais alto. E corpo de compra. Corpo de alta. Compro H2, stop na projeção da 54 para baixo, alvo da minha entrada até o meu stop, uma vez para cima. Está feito o trade. E se você for dos mais ganancinha, ainda te dou oportunidade de buscar 50% a mais. E você sai cravado na máxima do swing anterior, que coincidentemente foi a mínima de uma barra de tendência. E o preço não parou aqui à toa. Trade de livro. Estruturado só com base em contexto mais barra de sinal. E esse é o nosso setup. É assim que a gente opera price action. Este é o nosso setup. Contexto mais barra de sinal. Contexto, o que vem antes, porém ponderado com maior relevância para as últimas barras. Barra de sinal, alguma barra que mostre que algo está mudando e que, portanto, a partir dali, possivelmente pode se tornar uma situação adequada para que eu possa pensar em estruturar uma operação. Sinaliza algum tipo de mudança de comportamento. E a partir do momento que eu considero estruturar uma operação e entro, a barra em que eu fui preenchido é a barra de entrada. É a barra durante a qual você efetivamente entra no trade. E depois que eu estiver no trade, o que eu quero? O elixir do price action. Continuidade. Entrei no trade, eu quero que o trade se desenvolva a meu favor. Quero continuidade. Entrei, não foi, eu ligo as minhas duas antenas. Opa, what the fuck? O que é que está acontecendo aqui?
volto para o contexto, volto para a barra de sinal e reavalio o meu setup. Continuidade é o segredo do price action. A gente opera continuidades. Após uma boa barra de sinal, necessitamos saber se houve rompimento. Por que rompimento? Porque toda barra de tendência é impulso, rompimento, gap, vácuo ou parte dele, clímax ou exaustão. Rompimento é sinal de continuidade. Renovei máxima, renovei mínima. Fechei acima de um fechamento anterior, fechei abaixo de um fechamento anterior no caso de queda. Confirmo o rompimento com continuidade. Ou se, opa, em sidebar, falha de rompimento. Fui acima e fechei para dentro do limite da barra anterior. Fechar para dentro do limite da barra anterior, o deslocamento é horizontal. É o que a gente viu lá na planilha? Sobreposição de barra. Sobreposição de barra é lateralidade. Posso ter comprado alto em latim. Fudeu, estou preso. Como é que eu saio? Nós vamos aprender no gerenciamento de trades. Vocês estão entendendo como o negócio amarra? E tudo que a gente tem que pensar e por que é que a nossa cabeça tem que... o spin é absurdo. Porque se você comprou fechamento de barra, não teve continuidade, falha de rompimento, pode ser que pela continuidade ou pelo que se desenvolva, você pode ter comprado alto algo que se torne lateral. Porque se houver deslocamento lateral, sobreposição de barras, você pode ter comprado alto em lateralidade, mesmo que ela dure uma barra só. Porque quando você compra, você está querendo tendência de alta, você quer que haja continuidade na alta, topos e fundos ascendentes. Então eu preciso renovar fechamentos mais altos, renovar máximas. E se houver falha de rompimento, eu antecipo a minha saída. Ou eu percebo que a lateralidade, sei como projetar o alvo da lateralidade, gerencio o meu trade se eu tenho condição de escalar. E aí a gente vai estudar isso lá na frente, quando for falar de how to trade. Por isso, não operem agora. Nós estamos construindo o bolo. A gente viu que para fazer bolo precisa de ovo e água. Não chegamos na farinha, na manteiga, no açúcar. Então não adianta querer operar com isso. Vai de leve. Nós temos que ver a receita inteira. Mas a gente já está começando a ter algumas noções. Isso aqui vai começar a abrir o olho de vocês, o horizonte de vocês, para o que o gráfico apresenta. E existem inúmeros fatores para que a gente possa avaliar se a continuidade ou o rompimento, ou a falha de rompimento, tem maior probabilidade de acontecer. Se eles serão bem-sucedidos ou não. E a gente vai ver isso mais para frente.